Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Edson Oliveira por aqui para mais um Jesus Mais podcast. Esse podcast de hoje está muito especial. Estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, tem uma história muito grande na minha vida e depois eu vou contar para vocês. Pastor Ildefonso Lopes, obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Meu irmão Wellington, eu que agradeço o seu convite para estar aqui com vocês, ao Alisson, que está aí operando as câmeras desse programa, e que a gente possa bater um papo aqui legal e que seja um papo bem frutífero às pessoas que estão aí ouvindo e participando. Amém. Eu agradeço mais uma vez a disponibilidade de ter vindo aqui bater esse papo com a gente, pastor. Gente, para quem não sabe, o pastor Ildefonso, ele é pastor há 32 anos, tá bom? Eu vou contar para vocês uma história aqui que nós temos em comum. E também ele já teve cargos políticos, eu trouxe ele aqui justamente para isso. Se vocês têm acompanhado nossas redes sociais aí, eu falei algumas semanas atrás sobre política. E eu trouxe ele aqui para que ele possa, como pastor e também um político que ele foi, trazer e falar um pouquinho para a gente, para ver se a gente abre um pouco a visão, compreende um pouquinho melhor sobre esse tema que eu quero trazer aqui para nós, sobre se política e cristianismo se misturam, se não se misturam, como é que pode fazer. Mas antes dele responder isso, pessoal, eu queria que ele contasse um pouquinho sobre o seu ministério. Para quem não sabe, há 32 anos atrás, que eu vou fazer 32 anos daqui a alguns dias, quem me apresentou, orou que nós cristãos, nós temos o costume não de batizar as crianças, mas a gente ora pelas crianças. E aí quem me orou por mim foi o pastor Ildefonso, me apresentou, tem até a foto. Se eu conseguir achar, eu vou botar para vocês aí. Ele orando por mim, bebezinho lá na igreja, me apresentando a Deus. Então a gente tem uma caminhada junto aí. Me ensinou muito. E hoje eu estou aqui com ele sentado para a gente bater esse papo. Obrigado aí, pastor. Pois é, Wellington, realmente, eu te apresentei, você foi uma das primeiras crianças que eu apresentei lá na igreja, não é? Aqui na igreja onde eu pastoreio, isso no ano de 1992, não é? Eu assumi a igreja dia 6 de novembro de 1991. Então, dia 6 de novembro agora eu vou fazer 33 anos que eu pastoreio a igreja, a Assembleia de Deus Nova Jerusalém, aqui no bairro Ipanema. Era uma casa bem pequenininha, à época era uma casa 7x6, né? 42 metros quadrados, 5 banquinhos, bem rústicos mesmo, não é? E quando eu cheguei, encontrei lá o seu pai, a sua mãe, ainda eram solteiros à época, não é? Congregando na igreja, sua tia Lília, sua tia Márcia. E aí fizemos lá uma parceria e começamos a pastorear a igreja, eu auxiliando o pastor de saudosa memória, pastor Nonato. Não é? E foi um desafio. E a gente, 10 meses depois, o pastor Nonato saiu, foi pastorear a Assembleia de Deus lá no Monte das Oliveiras. E aí eu fiquei com esse enorme desafio de cuidar da igreja. E aí foi um momento assim, muito difícil, porque eu trabalhava em um banco, não é? Ali começando a criar os meus filhos. Nessa época eu só estava com o Rafael, mas eu sou pai de 4 filhos, né? Então, assim, a minha prioridade no momento era a minha família, mas Deus me fez a chamada pastoral e eu aceitei o desafio. Você estava com quantos anos? À época eu estava com 25 anos. 25 anos. Um jovem que amou a obra do Senhor Jesus. Sim, foi. Assim, Wellington, eu nasci no berço cristão, né? Eu venho de uma igreja que na época era uma igreja muito repressora. Os pastores, por qualquer coisa, o termo era exclusão, a gente era excluído da igreja. Né? E em 82 eu morava lá no Penorte, eu fui excluído da igreja. Fui excluído da igreja porque queria jogar futebol, e na época os pastores proibiam. E aí comecei a namorar minha esposa, a Deusa. E o pastor me falou que se eu beijasse a Deusa, ele ia me excluir. Eu falei, então só pode me excluir. O senhor foi excluído, pastor. Essa aí é a novidade. Fui excluído. Eu falei, pastor, beijar dentro de um namoro? E aí me excluiu. E aí eu fiquei 6 meses fora da igreja. A exclusão foi de 6 meses. Quem é pastor
Aí Antigão sabe disso. Uhum. Pois bem, foi um momento, a oportunidade que me deram para eu acabar conhecendo um pouquinho o mundo, né? Porque quando você é excluído, naquela época, quando uma pessoa era excluída da igreja, ela não participava dos cultos de oração, dos cultos de Não podia nem ir doutrina. pra Não, igreja? só participava do culto a gente chamava o chamado culto público, que é o culto de domingo, né? A gente não se alimentava. Então, assim, se a gente não se alimenta de Deus, a gente vai se alimentar de quê, meu irmão Wellington? A gente vai se alimentar do mundo. Eu era jovem, estava com 16, 17 anos na época. Me entende? E aí eu saí da igreja, mas eu não saí de Cristo. Cristo não saiu de mim. Esse tempo que eu fiquei afastado da igreja, eu senti o Espírito Santo me conduzindo, me entende? Eu chegava em ambientes e eu sentia o Espírito Santo falar comigo, esse ambiente aqui não é para você. E eu sempre fui muito temente à voz de Deus, me entende? E aí eu fiquei 6 anos fora da igreja, sem frequentar a igreja. Tocava violão à época, não é? Participava do grupo de mocidade da igreja, mas eu fiquei esse período fora. E aí quando foi eu me casei no dia 11 de fevereiro de 89, 11 de fevereiro, quando foi início de março, Deus me trouxe novamente aos seus pés. Eu estava em um culto aqui na Assembleia de Deus, Valparaíso 2, igreja pastoreada, hoje a igreja pastoreada pelo pastor Borges, mas na época em 89 era um outro pastor. E aí eu fui participar de um culto quando Deus falou comigo no Salmo de número 139. Que fala da onisciência de Deus, que fala da onipresença de Deus, me entende? Da onipotência de Deus. E o pastor não me conhecia, mas tudo que ele pregava, eu sentia que ele estava falando comigo. E era o Espírito Santo de Deus usando aquele pastor. E aí eu fui me quebrantando diante do Senhor, baixei a minha cabeça, falei, não vou chorar, não quero chorar aqui diante da igreja. Mas não tive como. O Espírito Santo me pegou naquele dia, sabe, e assim, fez uma limpeza na minha alma, e eu me levantei e falei, pastor, eu queria me reconciliar com Cristo agora. Início de março de 89. E aí, me reconciliei com Cristo, e aí veio a batalha de permanecer na igreja. 23 anos na época, recém-casado. Gostava de um futebol, eu fui bancário, eu disputava o campeonato dos bancários lá no Distrito Federal, não é? E eu nunca tive vício, graças a Deus. Bebida, drogas, cigarro, nunca me envolvi com essas coisas. Mas o futebol começou a me atrapalhar. E a carta aos Hebreus diz assim, visto nós, lá no capítulo 12, visto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Wellington, na nossa vida tem pecados e tem embaraços. Eu entendi que o futebol estava sendo um embaraço para a minha vida. Por que, Wellington? Porque eu ia para a escola bíblica dominical e eu ficava maluco, doido para que o professor terminasse a escola bíblica, para eu pegar um ônibus aqui no Valparaíso 2, vinha para a BR, pegava um ônibus que vinha de Ocidental, era mais rápido, porque os ônibus aqui do Valparaíso faziam Valparaíso 1 e Valparaíso 2, então demorava demais. Eu pegava o de Ocidental, descia na rodoviária do Plano, de lá eu pegava o táxi e ia lá para o ginásio do BNCC, Banco Nacional de Crédito Cooperativo, era lá que disputava a maioria do campeonato, né? Então, assim, era uma fissura pro futebol. E um dia eu falei para Deus, Deus, isso não está certo, me liberta disso. Tire esse embaraço da minha vida. Só que, se você não fizer por onde, Deus não vai agir sozinho. Deus age em parceria conosco. E eu comecei, sabe, a ser resistente. Primeira coisa, eu era diretor de esporte lá do time, falei, ó, tudo que envolve o time aqui não quero mais. O nome do nosso time era 24 horas no ar. Queria tirar porque mesmo. Tinha uns caras lá que bebiam, né? E aí eles resolveram colocar o nome do time de 24 horas no ar. Aí eu falei, ó, tudo que envolve 24 horas no ar aí pode ficar com vocês que eu não quero mais. Aí eu comecei a fixar a minha manhã de domingo na escola bíblica. E num desses eventos da escola bíblica, teve um evento lá especial, veio um pastor
E esse pastor olhou para mim e falou assim: vejo você diante de um rebanho. Me Me Como é que entende? fica o coração na hora dessa? Eu falei, eu nunca quis ser pastor, Wellington. O que eu quis na vida mesmo era ser jogador de futebol. Você tá me entendendo? Aham. Nunca quis ser pastor. E aí eu falei, bom, fiquei na minha, não duvidei de nada, mas fiquei também na minha. Eu falei, vou esperar o tempo de Deus. Aham. Pois bem, uma irmã foi fazer uma consagração na minha casa e ela falou assim, Ildefonso, eu tive uma visão de Deus agora sobre você. Vou contar. Vi você, a visão que eu tive é que eu vi você à frente de umas ovelhas. Ovelhas mesmo, no pasto ali. Uhum. E aí ela falou, eu vejo você pastoreando. Eu falei, o nome dela era Irmã América. Eu falei, ô Irmã América, eu não quero isso para minha vida. Mas eu vi você pastoreando. Eu vi você nessa visão agora. Você estava à frente de um rebanho. Pois bem. Aí foi quando surgiu a oportunidade, o pastor de saudosa memória, pastor Levi Rodrigues de Oliveira, numa reunião, falou que ia fechar. Ele chegou em agosto de 91, na Assembleia de Deus, ADNP, aqui no Valparaíso. Uhum. E numa das reuniões de obreiros, ele falou, olha, obreiros, eu vou fechar a Assembleia de Deus lá do Pacaembu, a nossa filial, porque não tem pastor para colocar lá. E aí foi quando eu disse comigo mesmo, se eu tivesse condições, eu iria assumir essa igreja. Só que eu não queria pastorear. E Deus, eu acho que ele captou essa mensagem, com certeza, né? Porque aí veio o convite, Uhum. e aí eu resistente ao convite, mas aí eu falei para o pastor de saudosa memória também, pastor Nonato. Falei, pastor Nonato, porque foi ele que me fez o convite. Ele veio, ele assumiu a igreja, mas queria uma pessoa para estar com ele. Uhum. Aí ele me fez o convite e falei, Nonato, só vou se Deus falar comigo. Uhum. Sou seu amigo, mas eu não vou atender o seu convite. Agora, se Deus falar comigo, e Deus falou comigo, Josué capítulo 1, versículo 9. Uhum. Isso eu sempre falo nos meus testemunhos, né? Uhum. 4 horas da manhã, eu escutei a voz do Espírito Santo aqui no meu ouvido. Josué 1:9. Josué 1:9. Josué 1:9. Eu acordei, acendi a luz, peguei a Bíblia, quando eu abri lá, escrito, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Acordei a minha esposa e falei, amor, olha só o que Deus acabou de falar comigo. Aí ela falou assim, você tem dúvida da chamada de Deus? Eu falei, não. Quando o pastor Nonato ligou para mim, querendo saber se eu vinha mesmo, eu falei, vou, pastor Nonato. O que é que foi, Ildefonso? Mudou tão rápido de ideia. Eu falei, Deus. Aí viemos. Pastor Levi deu posse ao pastor Nonato e a mim. Uhum. E continuamos, aí começamos a fazer a obra de Deus aqui, não é? 91 isso. Isso em novembro de 91. Uhum. Em 92, 10 meses mais ou menos, em 92, pastor Nonato assume a Assembleia de Deus Monte das Oliveiras, que fica ali em Santa Maria, não é? Uhum. E aí eu fiquei aqui sozinho. E foi nesse momento que eu fiquei sozinho que eu tive assim, o maior aprendizado pastoral. Porque uma coisa é você estar auxiliando. Uhum. A carga não é sua. A carga é de quem é o titular. E nessa época era o pastor Nonato. Quando ele saiu, que eu assumi, que me tornei titular da igreja, aí eu recebi essa carga pastoral. E assim, eu tive que ser muito resiliente à época, ainda sou até hoje, mas muito resistente porque foi um momento de grande aprendizado na minha vida. Eu digo que eu comi o pão que Jesus amassou, sabe? Porque foi muito difícil, não é? Logo em 95, a igreja cresceu, Uhum. a igreja lotou, era uma igreja pequena, mas ela lotou, não tinha para onde colocar mais pessoas. Uhum. E aí foi quando eu saí dessa instituição financeira que eu trabalhava, peguei uma rescisão de 13 mil reais, desses 13 mil peguei 7 e apliquei na igreja, aí construí a parte lá da frente da igreja, não é? O senhor colocou do seu bolso? Do meu bolso, porque a igreja não tinha renda, não é? Não tinha renda, a igreja era uma igreja simples, não tinha muitas pessoas, então, e é tanto que na época eu me lembro que eu tive que comprar uma caixa de som, um microfone, e aí essa renda que entrava na igreja era para pagar essas coisinhas. Então, assim, tirei do meu bolso, construí a frente, lá que hoje é o templo, né? Só dei uma ampliada. Uhum.
E continuei fazendo a obra do Senhor. E estou até hoje, já passei por muitos momentos difíceis, já por 3 vezes eu fui ao pastor Levi, que era o meu pastor presidente, até 2006 foi. 2006 ele era o meu pastor presidente, porque em 2006 ele deu autonomia a mim e a vários outros pastores aqui da região. Uhum. Mas antes disso, procurei o pastor Levi várias vezes e falei, pastor, eu quero entregar a igreja, não dá mais, eu vou trabalhar, eu preciso trabalhar, fichado, ganhar meu dinheiro, cuidar da minha família, me entende? E ele falou, não, Ildefonso, segura, vai dar certo, Deus vai te prosperar ali. E graças a Deus que Deus tem prosperado a igreja, sabe? Eu sou muito satisfeito com a igreja que eu cuido, com o rebanho que Deus colocou nas minhas mãos. Como eu disse, lidar com gente não é fácil, mas isso aí é irrelevante diante do que Deus tem feito na igreja como um todo. É interessante, pastor, ouvir uma história assim, tão longa, e a gente vê que tem dificuldades, a gente passa por lutas. E uma pergunta assim, qual conselho o senhor daria para os jovens obreiros ou para os jovens que estão hoje na igreja assim, para poder permanecer firme e trabalhando com ardor na obra do Senhor Jesus? Porque hoje eu vejo hoje em dia que a gente não tem mais tanta... Tem algumas dificuldades, sim, mas não tem tanto igual na época do Senhor, de morar longe, de vir muitas vezes caminhando, igual o senhor contou aqui pra gente nos bastidores, né? Que até não contamos aqui ainda, mas de vir caminhando muitas vezes com o menino no braço, enfrentar chuva, poeira, e mesmo assim continuar pregando a palavra, muitas vezes pondo, igual o senhor citou aqui, do seu bolso, dinheiro na obra. Isso mostra um tamanho amor, um tamanho dedicação, um tamanho vontade que pessoas sejam alcançadas pela palavra. E hoje em dia eu acho que eu vejo um certo esfriamento nas pessoas. Qual o conselho que eu daria para esse povo tentar melhorar ou se esforçar ainda mais um pouquinho pelo reino? Eu diria que a principal motivação que um obreiro precisa ter para dar continuidade ao reino de Deus é o amor pelo reino. Meu irmão Wellington, se você não tiver amor pelo reino, você não faz a obra de Deus. Eu morava na quadra 10, casa 1 do Valparaíso 2. Morei lá até 1996. Eu assumi a igreja em 1991. Meu irmão Wellington, foram 5 anos caminhando, que eu digo assim, vindo a pé mesmo. Literalmente, né? Caminhando. Isso. E depois, nesse período de tempo, Deus me deu condições, eu comprei um Opala, Opala 77, não é? E aí, porque o pastor Nonato morava lá na etapa C. Então ele saía da etapa C, ia lá na minha casa, na quadra 10 do Valparaíso 2, me pegava lá e trazia aqui para a igreja. E eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de dar trabalho para ninguém, sabe? E eu achava isso muito dispendioso para ele. E eu ficava até sem graça. Falei, Deus, eu quero um carro, me dê um carro. E aí Deus me deu um Opala, eu comprei um Opala. O meu vizinho fez um negócio lá comigo e aí eu consegui comprar esse carro. Mas eu vim muitas vezes a pé para cá. A pé, de lotação, de ônibus, descia lá em frente a Pão de Mel, não é? E vinha fazer a obra do Senhor. Evangelizei esse Ipanema de ponta a ponta. Como eu te disse nos bastidores, a gente entregava folheto. Quantas pessoas pegaram os folhetinhos que eu entregava antes de começar o culto e amassava e jogava na minha cara? Me entende? Não quero saber disso aqui não. Mas eu fazia a minha parte. Porque nós fomos chamados para fazer a nossa parte. A gente não foi chamado para convencer pessoas. Quem convence pessoas é o Espírito Santo de Deus. Então, a minha parte de evangelizar, de entregar a palavra do Senhor, eu fazia. E fiz isso inúmeras vezes. Nunca me arrependi, porque eu vi resultados disso, me entende? Então, vim muitas vezes a pé aqui para o bairro, fazer a obra do Senhor. Eu voltei a pé à noite. Aqui, nessa época não tinha esses condomínios, não é? Então, eu atravessava essa linha ferro aqui que faz o contorno aqui do Ipanema, subi a pé com medo, escuro. Às vezes alguns irmãos aqui do bairro, eu vou citar um nome aqui que eu me lembro que é comigo, o Predson, não é? O pastor Ismael, o Abimael também às vezes subia, cortava aqui, me deixava lá em cima, eu, minha esposa e meu filho, aí eles voltavam. Então assim, foram muitas dificuldades que nós enfrentamos, não é? E por várias vezes, por 3 vezes no mínimo eu tentei entregar a igreja, mas eu ouvia a palavra do Senhor, eu ouvia recados de Deus, dizia que não era a hora, e continuei, e graças a Deus estou aí até hoje, já vou para 33 anos, criei os meus filhos, né? Cuidei dos meus filhos dentro da casa do Senhor, não é? E
E é isso, então, e não me arrependi. Agora, por que eu fiz tudo isso? Por amor. Uhum. Por amor. Eu deixei, Wellington, de trabalhar à noite, não é? Eu tenho a formação em letras, Uhum. não é? E pedagogia, e apareceram vários contratos para eu dar aula à noite, não é? E eu deixei de dar aula à noite, ganhar meu dinheiro, para ficar na igreja, cuidando do rebanho do Senhor, dando o ensinamento da palavra do Senhor, participando dos cultos ativamente, porque isso é amor pelo reino de Deus, é amor pela obra do Senhor. Eu acho que Deus, quando ele chama uma pessoa, ele acredita nessa pessoa. Ele não chama só por chamar. Uhum. E ele já sabe como vai ser a atitude dessa pessoa diante do rebanho, lá no púlpito. Não é? Ele sabe como que essa pessoa vai trabalhar para ele, se é relaxadamente ou não. E Deus não aceita que pessoas trabalhem para ele de qualquer jeito. Entende? Uhum. Então a gente tem que realmente oferecer o nosso melhor a Deus. E eu vou falar para você, 33 anos cuidando da igreja. Eu estou hoje com 58 anos de idade. Me entende? Mas não me arrependo em momento algum. Perdi muitas oportunidades profissionais boas, em detrimento do reino de Deus, mas não me arrependo, porque Deus está me recompensando. Tudo isso Deus tem me recompensado, seja na minha vida, na vida da minha esposa e na vida dos meus filhos. Deus, meu irmão, investir no reino de Deus, entregar-se ao reino de Deus, não tem coisa melhor. Deus não é devedor a homem nenhum. É interessante uma história dessa, assim, porque tem várias lições que a gente aprende, pessoal. Primeiramente, que eu queria compartilhar com vocês aqui, que eu guardo no meu coração, é o seguinte: não tem vitória sem esforço. Porque a gente vê hoje a igreja do pastor Delfonso aqui, uma das maiores aqui do bairro Ipanema, para quem conhece. A gente acha que foi fácil, né? Mas estou contando a história que a gente vê que não é nada fácil. Tudo tem que ter esforço. Outra coisa, servir ao Senhor Jesus tem que ter renúncia, tem que ter entrega, tem que ter abnegação, porque senão a gente não consegue. Ué, você falou renúncia. Quando eu assumi a igreja, em 91, eu trabalhava em um banco, estudava à noite no Redondo. E eu acabei sendo reprovado porque as minhas noites eram divididas entre sala de aula e igreja. E aí tive problema com matemática, fui reprovado em matemática e também por excesso de faltas. Pois bem, aí eu deixei de estudar para cuidar do reino de Deus. E aí eu até depois eu vi que eu cometi um erro nisso aí. Mas também não me arrependo, porque eu estou vendo Deus me recompensando de várias formas. E foi um momento que a igreja cresceu bastante. Mas em 2000, eu voltei a estudar. Eu estava com 34 anos na época, voltei a estudar, fui lá para o CDD. Fui estudar com garotos de 14 e 15 anos. Primeiro ano do ensino médio. Fiz os 3 anos lá. Aí depois eu não parei mais de estudar. Fui fazer faculdade, você está me entendendo? E estudo até hoje. Nunca mais parei de estudar. Porque o estudo, Wellington, é a porta que abre outras portas de bênção para nós. E aí, nós que cuidamos do reino de Deus, a gente que quer um crescimento, porque o reino de Deus, ele precisa também de pessoas. A Bíblia diz que Jesus cresceu da graça e no conhecimento. Jesus, ele lia a Bíblia dos judeus. Ele sempre citava textos que ele lia, porque ele lia a Bíblia, me entende? Não é essa Bíblia nossa hoje, não é? Que tem o Novo Testamento, até porque na época de Jesus não existia o Novo Testamento, mas já existia o Antigo Testamento e ele lia Salmos, ele lia Provérbios, ele lia os profetas, ele leu a Torá, o Pentateuco, ele leu tudo, porque ele precisava de argumento, de base. Ele respondeu aos fariseus com base na palavra de Deus. Da lei, exatamente. Também. Então nós precisamos estudar, não é? Ainda mais hoje, porque essa geração que está vindo aí é uma geração que estuda, é uma geração que tem conhecimento. A rede social está aí jogando informação todos os dias dessa geração. Então o que acontece? Se o pastor também não estudar, ele vai ficar para trás, daí um pouco ele é engolido, não é? Pelo rebanho, porque o rebanho é questionador. Tem pessoas que questionam, e se você não tiver argumento, você fica para trás. Então, assim, foi o que eu procurei fazer. E graças a Deus, nunca mais parei de estudar. E eu vi que essa renúncia que eu fiz lá atrás, hoje eu estou sendo recompensado por Deus, em virtude de ter abraçado o reino de Deus, ter tirado um pouco esse foco da minha vida e ter focado no reino de Deus. E hoje eu vejo que Deus tem me recompensado. Antes de a gente entrar na questão da política, pastor, só para a gente terminar um pouquinho esse passo do ministério aqui, o senhor era pastor, trabalhava, tinha uma família, tinha uma esposa, tinha um filho,
Isso demandava tempo. Hoje em dia, a gente tem muita praticidade e a gente não sabe administrar bem esse nosso tempo, como trabalhar. Muitas pessoas, a desculpa do povo hoje em dia é, não tenho tempo, tô na correria. A moda hoje é tô na correria, né? Sim. Tô correndo, tô não sei o que e Sim, tal. sim. E o senhor, meio de tantas atribuições, o senhor ainda dedicava tempo para a obra, servia, cuidava da família, cuidava da esposa. Como é que o senhor fazia para gerenciar tudo isso aí e conseguir fazer todas essas coisas? Pois é, Wellington, olha só. Trabalhava durante o dia, via para a igreja à noite, Uhum. não é? E aí, final de semana, porque a gente ministrava a palavra, então tinha que preparar a palavra. Eu nunca cheguei no púlpito da igreja, Wellington, sabe, com uma mensagem de terceiros. Eu sempre busquei na palavra de Deus, não é? A gente pode até pegar outras fontes, mas a fonte principal é a Bíblia Sagrada. Uhum. E isso demanda tempo. Sim. Demanda tempo. Para quem prega sabe como é que é. Sim. Quem prega vai buscar realmente. Vai né? buscar. E precisa buscar. Tá? Sim. Mas aí eu também tinha a compreensão e tenho a compreensão da minha esposa. Entendeu? Eu sempre falei para minha esposa, seu maior ministério é cuidar da nossa família, dos nossos filhos. Minha esposa nunca teve essa questão de falar assim, não, eu quero o público da igreja, tanto que até hoje ela não se preocupa com isso, porque ela entendeu que o chamado dela, a princípio, era cuide do Ildefonso, cuide dos filhos. Entende? Uhum. Ela dá a assistência necessária à igreja, sim. Mas ela entendeu que o maior ministério dela é cuidar da família. Que, Uhum. infelizmente, hoje tem muitos pastores com problemas, alguns até se divorciando, Uhum. não é? Porque talvez a esposa lá atrás não entendeu isso, que o ministério da esposa é cuidar do esposo, é cuidar da família, Uhum. não é? Isso não impede dela ir ao círculo de oração, dela ministrar uma palavra, dela auxiliar no pastorado. Não impede de jeito nenhum. Mas a minha esposa entendeu isso. E isso fez com que me sobrasse tempo para eu preparar a palavra, fazer uma visita, não é? Uhum. E consegui conciliar, e graças a Deus, depois chegaram obreiros, aí a gente já foi descentralizando. Olha, eu faço muito isso, eu sou um pastor descentralizador. Eu não centralizo de mim. Uhum. Lá na igreja eu já falo, ó, você vai ministrar a palavra, você vai dirigir o culto, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Porque também a gente precisa desse tempo, até para nós mesmos. Uhum. Não é? Nós que somos pastores precisamos desse tempo para a gente cuidar da gente. Eu sempre ouvi uma história que o pessoal fala que por trás do grande homem de Deus existe sempre uma grande mulher, Sim. né? E esse papel das nossas esposas apoiando é de fundamental importância. A gente poder saber isso, entender que as nossas esposas, por mais que não estejam muitas vezes em púlpito ou fazendo alguma coisa, elas têm um papel essencial na nossa vida. Porque elas que nos dão a base, que nos ajudam, que nos fortalecem ali. Porque o nosso lar tem que ser um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade, para a gente possa ter esse momento com Deus. Para quem prega, sabe que para poder pregar tem que ter uma dedicação, uma oração ali, um preparo. Então isso é de fundamental importância para a nossa Sim. vida, um apoio Sim. no lar ali. Deus, quando ele fez a mulher, não é, de uma das costelas de Adão, Uhum. ele falou, olha, ela vai ser sua auxiliadora, é aquela que vai estar te cercando, vai estar circundando você ao seu redor, te dando o apoio necessário, Uhum. me entende? Uhum. Então, eu entendo isso. E o próprio Salomão falou, né? O homem que encontra uma esposa alcança a benevolência do Senhor. Isso é muito forte. Tá me entendendo? Então, assim, eu digo para você, sem medo de errar, o meu ministério hoje é um ministério bem sucedido porque minha esposa me deu toda a assessoria que eu precisei. E preciso. Nunca me abandonou, não é? Uhum. E eu digo que o meu ministério eu devo muito a ela mesmo, a ela. Não é? Porque, olha só, Wellington, enquanto eu saía para visitar, ela ficava com os meus filhos. Enquanto eu saía para estudar, certo? Ela ficava cuidando dos meninos. Me entende? Nunca me cobrou essas coisas. Então, assim, então eu entendo que eu devo isso e muito a ela. Então, Uhum. graças a Deus, Deus me deu uma esposa. Não foi só uma mulher, foi uma esposa mesmo. Pastor, deixa eu te fazer a pergunta que muitas vezes gera dúvida nas pessoas. O senhor que trabalhou, pastoreia há 32 anos, vai fazer 33 já, né? Teve aí um mandato como vereador. Como é que o senhor vê cristianismo e política? Se misturam, não se misturam, não andam juntas?
O que o senhor acha? O que o senhor tem para nos orientar como nessa visão, tanto de pastor como foi político? O que o senhor nos orienta nesse ponto? Wellington, é uma Esse pergunta, tema aqui perguntinha meio complicada, mas vamos lá. Wellington, na minha infância, eu nasci no berço cristão, já disse isso, né? E na minha adolescência, nós, jovens, membros, nós fomos ensinados que o cristão não se envolvia com política, que o cristão não podia assistir televisão, entende? Jogar bola. Jogar futebol, tantas coisas. Uhum. E aí, deixamos isso de lado. A política ficou por conta aí de quem não era cristão. Vamos dizer assim, né? Uhum. Porque fomos ensinados assim. Só que eu amadureci, como eu disse a você, estou aqui no bairro desde 1991. Eu também tinha uma certa aversão à política, porque eu trouxe essa bagagem lá da minha A juventude. gente vai aprendendo, né? Assim, vai trazendo. Sim. Também. Mas o pastor, o membro, certo? Além de ser cristão, e ser cristão não é só estar dentro da igreja. Não. Em qualquer ambiente você é cristão. Uhum. Certo? Eu comecei a entender que eu poderia contribuir, sim, sendo pastor, sendo cristão, eu poderia contribuir com o nosso país. Uhum. E comecei a estudar as leis, não é? As leis eleitorais do país. Me entende? E aí comecei a ver a necessidade. Em 95, o nosso município, Valparaíso, de Goiás, conseguiu a emancipação. Nós éramos bairros de Lusiânia, não é? Uhum. Mas em 95 nós conseguimos a emancipação política e administrativa. E aí em 96 teve a primeira eleição em Valparaíso. Quem ganhou foi o senhor José Valdécio. Uhum. Eu estive em um grupo, não é? Mas o prefeito perdeu e o senhor José Valdécio assumiu a prefeitura. Quando foi em 2000, aí eu comecei a dar apoio ao Jedson, pastor Jedson, que morou aqui no bairro. Pastor Levi chamou os obreiros e pediu que a gente desse apoio ao Jedson. E aí, nesse apoio, quando você começa o apoio, aí você vai conhecendo a política, os meandros da política, não é? Uhum. E aí fui me interessando cada vez mais. Falei, não, política não era tudo aquilo que se falava lá atrás. A política é uma ciência muito boa, sabe? É a arte de você querer ajudar pessoas, de você ver o seu bairro melhor, não é? De você ver a sua cidade melhor. E aí eu comecei a me interessar. Aí o Jedson foi eleito, o pastor Jedson foi eleito em 2000. Em 2004 ele veio novamente à reeleição, não conseguiu. E eu ali só nos bastidores dando apoio. Aí em 2008, início de 2008, o pastor Levi me chamou e falou assim, Ildefonso, eu quero, estou pensando em sair candidato a vice-prefeito da cidade e eu quero uma pessoa da minha confiança para andar comigo. Uhum. E eu gostaria que fosse você. Falei, pastor, preciso ver, conversar com minha família. E aí foi numa reunião de obreiros. E ele falou, olha, quero apresentar o Ildefonso a vocês. Ildefonso é pré-candidato a vereador. Só que surgiram outros nomes. Aí foi feita uma eleição interna para ver qual nome a igreja ia apoiar. E nessa eleição interna, eu ganhei com 37 votos na época. E aí eu fiquei como candidato da igreja, em 2008. Só que a igreja, hoje, a visão da igreja hoje, 2008 para 2024, nós temos o quê? Quase 12 anos ou mais, né? 10, 8, 20 e poucos anos. Da 2008 para 2018. Para 24 dá o quê? Dá uns 14, 16 anos, 16 né? anos. 16 anos. E eu vejo que hoje a mentalidade da igreja avançou muito. Mas naquela época, Wellington do céu, como eu apanhei de pastores, que hoje são candidatos, inclusive,
que pastor não tem que se envolver com política, pastor tem que estar na igreja, cuidando do rebanho. Eu recebi inúmeras mensagens, assim, sabe? Mensagens que me deixaram até desanimado mesmo. Mas eu não parei, não. E aí, coloquei meu nome à disposição, fiquei como suplente. Tive 495 votos. Quem ganhou a eleição à época foi a Leda Borges, em 2008. Em 2009 ela assumiu o mandato. Em 2011 ela me fez o convite. Porque eu fiquei como suplente de 3 vereadores. Soldado Edivaldo, Paulo Baiano e vereador Zeca. Fiquei suplente desses 3. O Zeca ia administrar o Céu Azul. Aí a Leda me chamou para assumir a vaga do Zeca na Câmara. Aí eu falei, prefeito, eu vou avaliar direitinho, vou analisar direitinho. Me deu um tempo. Fui orar, busquei em Deus, falei com o pastor Levi. Algumas pessoas falaram assim, não, você tem que ir porque você não queria ser vereador, há oportunidade aí. Falei, não, mas se eu for vereador agora, a cadeira não é minha. A cadeira é do titular. Ele pode sair hoje, mas pode voltar amanhã. Tá me entendendo? E aí, meu irmão Wellington, eu não assumi a cadeira. Eu esperei 2012. E aí, em 2012, eu vim candidato, sem dinheiro, sem recurso, sem nada. Mas fui eleito, fui o 8º mais votado com 879 votos. Da metade aqui no Ipanema, praticamente, e o restante fora do bairro. E aí fiquei 4 anos ajudando todo o Valparaíso. Mas a menina dos meus olhos era o bairro Ipanema, Araruama e Pacaembuzinho. Que são 3 bairros próximos, né? Mas fiz proposituras, indicações, requerimentos, não é? Para todos os bairros onde eu via que precisava de ações do Poder Executivo. Porque, Wellington, o que acontece? Às vezes as pessoas elas confundem. O vereador não fez nada. O vereador ele não tem autonomia para executar. O vereador tem autonomia para legislar, me entende? E nisso aí, graças a Deus, eu tive êxito, não é? Apresentei inúmeras proposituras ao governo pedindo aí pedindo ações aqui para o Ipanema, para todo o Valparaíso. Hoje nós temos aqui no Ipanema um CRAS, um CMEI, uma escola infantil, uma escola estadual, não é? Tinha uma escola de música aqui, não é? Você lembra de algumas ruas aqui que era buraqueira por hoje, está tudo com asfalto, né? Então, assim, olhei muito aqui para o bairro Ipanema e, graças a Deus, chegaram as ações. As ações começaram no governo da Lucimar e foram concluídas no governo do prefeito Pablo Mossoró. Não é? É como eu sempre digo, uns plantam, não é? Outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. E também para Valparaíso. A Junta Militar de Valparaíso foi uma iniciativa minha. Falei com a prefeita Lucimar, porque eu fui lá no Novo Gama alistar o Pedro Paulo. Eu alistei ele no Gama. Isso. E aí eu fiquei lá no Novo Gama quase o dia todo para alistar o menino. Falei, não, se um dia eu tiver a oportunidade de representar o povo de Valparaíso, eu vou levar a junta militar para lá. E hoje tem uma junta militar em Valparaíso, alistando aí os jovens que precisam passar pelas Forças Armadas. Então, assim, inúmeros projetos a gente assinou com a prefeita Lucimar. Hoje nós temos Passarelas, Cidade Jardins, Ipanema, Falta do Marajó, Santa Rita. O nosso tão sonhado viaduto ligando o Ipanema ao Valparaíso 2. E agora tem um outro aqui ligando o Ipanema ao Marajó, Santa Rita. Então, assim, tudo tem a minha assinatura. Porque todas as proposituras que eu apresentei, eu tirava cópia, e guardava comigo no meu gabinete. E quando eu saí em 2016, eu peguei tudo que eu tinha e trouxe para minha casa e guardo até hoje. Por quê? Porque muitas pessoas questionam, o vereador não fez nada. Meu amigo, o que é isso aqui? De quem é essa assinatura? De qual gabinete saiu essa propositura aqui? Aí a pessoa fica sem argumento. Não é? Então, Wellington, eu vejo essa necessidade, sabe, de pessoas cristãs que defendem o reino de Deus, porque no meio político, se você não tomar cuidado, você entra pelo caminho da corrupção. E não é só no meio político, não, meu irmão, qualquer lugar. Eu sempre dizia assim,
Teve pessoas que falaram, pastor, o senhor vai chegar lá, o senhor vai ser corrupto. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você. Lá na Câmara de Vereadores, quem se tornar corrupto lá, já era corrupto fora de lá. Lá só teve a oportunidade de se manifestar como uma pessoa corrupta. Exatamente. Você está me entendendo? Uhum. Então, graças a Deus, Wellington, fiquei 4 anos lá, entrei de mãos limpas, saí de mãos limpas. Eu subo em qualquer púlpito aqui de igreja para ministrar a palavra do Senhor. Tenho respeito de todos os prefeitos que já passaram, não é? Aqui no Valparaíso, dos vereadores, porque, Wellington, vou te falar uma coisa, no meio da vereança é o seguinte, se você pisou na bola, teu nome cai na boca do povo logo, logo. Uhum. Pode andar aqui no Valparaíso inteiro, pergunta quem foi pastor Ildefonso. Vê se lá tem alguma coisa que desabone a minha conduta. Não tem, por quê? Porque eu cheguei lá e fiz a leitura. Eu falei, eu estou aqui como vereador, mas acima de vereador, sou servo de Deus. Eu estou aqui como luz e não como trevas. Estou aqui como sal. Não sal insípido, mas sal que realmente traga sabor, não é? Uhum. Então, foi isso que eu fiz. E graças a Deus, entrei de mãos limpas, saí de mãos limpas, tenho respeito de todos os prefeitos da cidade. É tanto que agora me falaram ontem, pastor, a sua vida nesta campanha foi uma perda e tanto, não é? Porque o senhor está fazendo falta no meio político. Uhum. Mas, graças a Deus, Deus me abençoou com esse cargo público, não é? Uhum. Que eu conquistei via concurso público lá no Novo Gama, estou aí. E se for da vontade do Senhor, que daqui a 4 anos a gente não sabe, mas se for da vontade do Senhor, em 2028, se tudo der certo, eu estarei de volta aí como possível candidato a vereador. Uhum. Acho interessante que o senhor citou aí, e o pessoal muitas vezes acham que o ambiente ele vai determinar quem você é, mas pelo contrário, é você que tem que determinar o ambiente. Perfeito. Porque, Perfeito. igual o senhor falou, a política, o pessoal fala, é um lugar sujo. Mas é aí que nós temos que estar. Eu vejo assim, porque quem é que vai limpar esse ambiente se a gente não for lá? Por que Jesus fazia questão de sentar com os publicanos? Fazia assim, questão de sentar com as prostitutas? Eu ia falar isso agora, meu irmão Wellington. Jesus andou com quem? Porque ele tinha que limpar. Tinha que limpar. A gente não tem que andar onde está tudo limpo. Onde está tudo limpo, está tudo limpo. O que ele falou? Eu não vim para os sãos. Eu vim para quem? Para os doentes. Outra coisa, onde é que a nossa luz vai brilhar? Wellington, você está num ambiente evangélico, você está dentro da igreja, lá no templo, louvando. Todo mundo é cristão. Ali todo mundo está brilhando. Mas onde é que a sua luz precisa brilhar? Diante dos homens, para que o vosso Pai que está no céu seja o quê? Glorificado. Me entende? Então é nesse ambiente, não é? Como você mesmo acabou de falar, Jesus andava com prostitutos, ladrões de imposto, dormiu na casa de Zaqueu, não é? Andou com tantas pessoas erradas, mas ele nunca cometeu os erros dessas pessoas. O problema é que as pessoas avaliam de forma errada. Tá no meio lá da sujeira, vai ser sujo. Não, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Eu fui várias vezes convidado para participar de coisas que, quando eu coloquei na mesa, eu falei assim, não, isso aqui não é um ambiente para eu estar. Porque a gente também tem que avaliar o ambiente, não é? Onde você vai estar. Pode ser um ambiente... Eu me lembro de um livro escrito pelo pastor Jorge Linhares. Acho que é isso. Jorge Linhares. Já li o livro dele. Já. Isso. Aí ele fala dos frutos. Aí ele vai dando nomes aos frutos, vai? E aí ele chega, meu irmão Wellington, e fala sobre o coco. Aí ele fala assim, o coco é um dos frutos mais difíceis de ser quebrado. Mas se você chega com um alfinete, com um prego e fura lá aqueles 3 olhinhos que ele tem, o coco, você seca o coco, você tira toda a água do coco. Depois que você joga o coco lá no chão, ele racha bem no meio. Ou até em 4 partes, não é? Ele está falando o quê? Das nossas vulnerabilidades. Todos nós temos os nossos pontos vulneráveis. Certo? Então, assim, sei lá, pode ser o quê? Pode ser na área sexual, pode ser na área financeira, na questão do poder, do status, poder, fama. Tem muita gente que tem esse desejo de ser famoso, né? E por aí vai. E aí eu falei assim, não, eu tenho que saber onde eu coloco os meus pés também. E aí eu recuei, porque não tem ambiente que você tem que avaliar. Por quê? Você vai ser avaliado. Como as pessoas vão te avaliar ao te ver em determinados ambientes?
Não ia, não, obrigado, depois eu vou, numa outra oportunidade, sempre está indo pela tangente. Porque a gente tem que vigiar, né, Wellington? A Bíblia diz assim, livra-te da aparência do mal. Sim. Entendeu? É interessante, pessoal, pra você guardar aí. A gente não tem que fugir de ambientes ruins, a gente tem que estar lá para poder limpá-los, tá bom? Se você vê algo ali que tem para se melhorar, vá lá. Eu acho interessante, pastor, porque falaram muito para mim também isso na época que eu fui entrar no quartel. Se no quartel, quem entrava no quartel não ia prestar, não sei o quê, que lá tinha muita coisa. Só que graças a Deus também, a misericórdia é boa sobre nós, que eu já tô lá há 13 anos. E graças a Deus as pessoas também me conhecem, uma pessoa íntegra que passou, vi amigos meus bebendo, sair pra farra na época de recrutamento e tal, mas eu fiz igual o senhor, eu sei onde eu tenho que ir. Sim. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu tô fazendo, e esses convites não vão me seduzir. Sim, perfeito. Então, acho que assim, eu acredito que assim é na política também. A gente tem que estar lá para poder limpar, para poder trazer uma luz ali. Entender que, eu até gravei um vídeo esses dias, que nós somos cidadãos do céu, sim, mas nós somos cidadãos terrenos. Sim. E aqui, se a gente não estiver no poder, as pessoas vão estar no poder e vão fazer as vontades dele. Meu irmão Wellington, você disse uma grande verdade. Se a gente não assumir essas posições como cidadãos, como eleitores, como brasileiros, você vai ser representado por pessoas que não te traz nenhuma representatividade. Exatamente. Você está me entendendo? Mas você vai ter que, infelizmente, aceitar. Uhum. E essa é uma das nossas preocupações. Não é? Quem vai nos representar? Certo? São pessoas tementes a Deus, que olham os valores da família, os valores cristãos, os valores sociais como um todo, de forma coerente. Tudo isso a gente... Por isso, Wellington, que eu vejo a necessidade, graças a Deus, que lá no Congresso Nacional nós temos homens ali tementes Exatamente. a Deus, me entende, que tem defendido, não é? Tudo aquilo que vem de contra a família, não é? Esses homens têm batido pé, não é assim, graças a Deus. E temos que colocar mais gente, seja lá no Congresso Nacional, nas assembleias dos estados, não é? Legislativo, e nas câmaras municipais. Uhum. Essas 3 esferas de governo, sim, tem que chegar pessoas tementes a Deus. Não é? Porque a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Ué, se você teme a Deus, igual José fez lá no Egito. José, cara com 20 anos, poxa, teve a oportunidade ali, falou, não, eu não vou perder nada. Mas ele falou, longe de mim, de pecar contra o meu Deus e o meu Senhor, Potifar. Os 3 jovens, não é? Que Nabucodonosor falou, se prostrem, eu quero que vocês se prostrem diante da estátua. Ele falou, não, rei, fique sabendo que nós não nos prostraremos. Não vamos aceitar a sua imposição. E se Deus quiser, ele pode nos livrar dessa fornalha. E Deus quis, e Deus livrou, porque Deus viu naqueles 3 jovens temor a ele, sabedoria, fidelidade. Deus honra quem honra ele, Wellington. Então é isso que a gente precisa entender. Infelizmente tem muita gente que chega lá e acaba se locupletando, não é? Entrando na onda de pessoas ruins, de má índole, certo? Mas graças a Deus eu entendi isso, falei, não, aqui eu vou seguir meu caminho, vou fazer o meu mandato bem tranquilo, ajudando a comunidade, ajudei muita gente mesmo, Festival Paraíso. Não me arrependi, não é? Mas há essa necessidade de ter pessoas lá tementes a Deus. Eu digo assim, tementes, porque quem é temente ao Senhor vai colocar na balança antes de cair ou de cometer algum erro, né, onde o nome do Senhor possa ser vituperado. Então, é isso. Eu não vejo, não entendo porque muitas vezes nós temos essa visão de política ser separada do cristianismo. Porque quando a gente olha para a Bíblia, eu vejo que a gente vai ver que é pelo contrário. O senhor citou aqui Daniel. Sim. Era um líder político, podemos dizer, da época ali da monarquia. Sim. José foi um líder político daquela época. Se a gente for olhar para a história dos reis, então, de Israel, não tem nem o que falar. Quando um rei bom governava, o povo estava bem. Quando entrava um rei que se corrompia com ídolos, com outras coisas, o povo sofria. Sim. Então a gente vai ver que de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver que na política, ali nas ações governamentais, tinham pessoas que serviam a Deus, que o povo se alegrava quando eles governavam ali. Sim. Só que hoje em dia eu vejo que o diabo tentou botar uma mentira para nos distanciar disso. Sim. Muito tempo a gente passou longe disso, porque quem dominava era ele, as pessoas da visão dele, das ideologias dele.
E graças a Deus eu fico feliz porque hoje Deus tem levantado, como você falou, pessoas, homens, mulheres, jovens, para poder ver isso e lutar, para que a gente não possa ser dominado por isso. Sim. Eu até falei no vídeo que eu gravei, eu falei, gente, a rua que você pisa, se tiver asfaltada, quem colocou ali? Foi um político. Sim. A rua que você anda, se tiver luz, quem foi que mandou colocar ali? É a política. Querendo ou não, foi a política que colocou ali. Então a gente não consegue se desvincular isso. Pelo Não contrário, consegue. está muito vinculado. Sim. Então a gente tem que olhar, sabe, abrir os nossos olhos para isso, pessoal. Para entender que a política, quando a gente fala de política, a gente logo vem desonestidade, roubo, né? É. A gente tem que mudar isso. A gente tem que olhar para pessoas assim, política, como o pastor foi política aqui, e falar, não, é um homem honesto, homem íntegro, homem verdadeiro. É possível isso. Só basta pessoas de caráter se levantar, dedicar sua vida ali para poder permanecer firme e continuar ali fazendo coisas boas, manter-se íntegro no meio de uma dificuldade. Acho que isso é importante, né? A gente se levantar assim. Sim. Wellington, Deus, quando Josué sai de cena, que ele leva o povo até Canaã, Uhum. que ele deixa de ser o líder, mas ele não perdeu o referencial, aí veio o período dos juízes. Uhum. Era o governo teocrático de Deus. Deus governando por meio de quem? De homens. De homens. Deus escolheu Otoniel, Eude, Débora, juíza, Sansão, Samuel, não é? E tantos outros juízes que Deus levantou, não é? Para governar o povo, tirar o povo dessa opressão dos inimigos. Uhum. Entende? Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê lá José de Arimateia, Também. não é? Pegou o corpo lá de Jesus, colocou lá no túmulo, era um político da cidade. Se não fosse ele, talvez não teria conseguido tirar de lá. Você está me entendendo? Então, assim, Deus, ele quer que você ocupe todas as áreas dos segmentos, seja evangélico, social, político, sabe? Deus tem interesse nisso, porque a terra é do Senhor, tudo aqui pertence a Deus. E Deus quer que homens tementes a eles governem, sim, no nosso caso, nosso país. Não é com equidade, com justiça, com verdade, sabe? É disso que nós precisamos ver nesses homens. Não é? Ética, verdade, justiça, me entende? Equidade, e por aí vai. E, infelizmente, se a gente não buscar no nosso meio pessoas com essas características, com esses adjetivos, a gente vai estar votando em qualquer pessoa. E votar em qualquer pessoa significa o seguinte: o nosso voto, Wellington, é como se fosse um cheque que você dá para uma pessoa. Você assina e dá o cheque em branco. Pode colocar aí o quanto você quiser nesse cheque aí. É isso. O voto é isso. Se você dá o seu voto lá para uma pessoa que tem uma vida pregressa, que não é tanto ilibada assim, você está correndo o risco de lá na frente essa pessoa pegar esse seu voto e falar, eu vou fazer alguma coisa errada aqui. Por quê? Você está contribuindo. Eu avalio muito isso. Eu avalio essas questões, entendeu? Mas Deus quer que a gente, sim, ocupe esses espaços. Não é? Talvez, mas pastor, sim. Deus falou por meio do profeta Jeremias que ele daria, porque lá está escrito assim, dá-vos-eis pastores segundo o meu coração. Mas no hebraico ali, aquela palavra pastor significa que ele daria governadores. Tá me entendendo? Pessoas com cargos políticos que fossem segundo o coração de Deus. Então, é isso que a gente precisa, pessoas que estejam aí nos guiando, dirigindo a nação, dirigindo o município, dirigindo o estado, fazendo leis, segundo o coração de Deus. E qual recado você deixaria aí pro pessoal que ainda tem dúvida se me estruturasse ou não? O que o senhor poderia mandar de recado pro pessoal que tá em casa, que tem dúvida ainda se se separa ou não? Qual conselho você poderia dar? Não, política e cristianismo andam juntos, sim. Andam juntos. Olha, que libertou Constantino, né? Lá no século III ou IV, ele tira os judeus da mão dos opressores e estabelece uma religião oficial aos judeus, né? E ao povo como um todo.
E a partir daí houve um crescimento, sim, na história da igreja. A igreja, na verdade, é o seguinte, Wellington, é porque as pessoas falam assim, a igreja, política e religião, cristianismo e política não se mistura. São segmentos, são caminhos que andam próximo ali um do outro, me entende? São caminhos que andam muito próximo. E aí, a gente tem que saber como transitar, caminhar nesse caminho da política. Me entende? Então eu digo o seguinte, caminham juntos, são caminhos muito próximos e que devem se entrelaçar sim, certo? Com muito cuidado, porque qualquer caminho que você caminhar sem o temor de Deus, você pode fazer desse caminho uma desgraça na sua vida. Então eu entendo que política e cristianismo caminham juntos. A gente vê lá muitos, Nicodemos, ele era servo de Jesus, só que ele tinha medo. Por que ele foi ter com Jesus à noite? Ele tinha medo de retaliação. Mas ele era seguidor de Jesus. José de Arimateia recolheu o corpo de Jesus e colocou lá no túmulo. O Sinédrio da época era um movimento político. Era um movimento político. Pra quem não político. sabe, era um movimento político. Os fariseus, fariseus, saduceus, essênios, zelotes, eram 4 grupos políticos que perseguiam a Jesus de forma política. Por que Jesus fazia? Ele veio com o cristianismo, mostrando uma vida diferenciada, juntando essas pessoas excluídas socialmente. Os caras ficaram com medo de Jesus. Jesus, posso até te dizer que Jesus não foi morto só porque tinha um plano de salvação a nós, mas ele também foi morto por causa de uma perseguição política sobre ele. Porque quando Jesus juntava essas pessoas, né? Olha, eu estou com um novo estilo de vida para vocês. Os donos do templo ficavam assustados. Porque é esse homem que chegou agora aí com essa filosofia de vida diferenciada da nossa aqui. Vamos ter que eliminar essa pessoa. Então, Jesus ele fez isso. E ele usou o evangelho, não é? E a política para trazer muitas pessoas para próximo dele. Certo? Entendi, pastor. Espero que tenha ajudado aí, pessoal, nessa questão, nesse ponto, aberto um pouco a visão de vocês aí. Na vida ministerial também do pastor, a história que ele contou aqui, que pode ter edificado sua vida, edificado e te trazido experiências, ensinamentos para você poder caminhar, lutar aí, para não desistir em meio às dificuldades que virão. Para terminar, pastor, eu queria que o senhor deixasse um recado aí pros jovens ou para aqueles que estão pensando em entrar na política, que o senhor um recado final aí para eles, para encorajá-los ou para poder motivá-los a também entrar nessa luta, como o senhor tá aí já há anos, para vir fazer parte também dessa luta, né? Receber pedrada até também. Porque, até porque eu tô passando já, né? O que o senhor falaria para esse povo aí que tem um desejo, talvez tenha até medo? Pô, eu tenho vontade de ir, eu tenho me chamado, mas eu tenho medo, eu tenho receio de ir. E... Meu irmão Wellington, política é a arte, não é, de você fazer o bem às pessoas. Quem gosta de fazer o bem às pessoas naturalmente vai fazer política. Me entende? Vai fazer política. Vai a política da boa vizinhança. Você, quando pega um membro aqui que está passando mal e leva, ou um morador daqui, leva a um hospital, luta para ver aquele morador melhor, de saúde, isso é política. E eu vou te falar uma coisa, o bem que você faz às pessoas, elas não esquecem. Não esquecem. Viu, Wellington? Então, o meu recado é que, primeiramente, ame pessoas. Para você ser um político, você tem que amar pessoas. E amar pessoas é receber o sim dessas pessoas e receber ou não. É ouvir elogios e ouvir críticas. Você está me entendendo? Foi isso que aconteceu comigo. Até hoje, eu escuto. Tem pessoas que na igreja mesmo, que me amam como pastor, mas não gostam de mim como político. Por quê? Porque foram alimentadas por palavras de terceiros. Me avaliaram sem nunca ter pisado lá no meu gabinete, quando eu fui vereador. Sem nunca ter me questionado na rua. Deixa eu ver o que o senhor fez pelo nosso Valparaíso, pelo nosso bairro. Tá entendendo? Tá, então vamos sentar que eu vou mostrar para você. Outro dia eu fiz isso. Pastor, mas o pessoal sempre diz que o senhor nunca fez nada. Eu falei, tá, vou te mostrar, vamos lá.
Quando eu mostrei, falou, caramba, quanta mentira a gente tem ouvido sobre o senhor, pastor. Eu falei, pois é. É porque tem aquelas pessoas que gostam de espalhar a mentira. A Bíblia fala sobre isso, entendeu? Então, o primeiro passo é, ame pessoas. Ame a sua cidade. Meu irmão Wellington, eu estou aqui no Valparaíso há 41 anos. Eu cheguei a essa cidade em 1983. Vim do Penorte. Eu trabalhava em um banco chamado Banco Bameirindos do Brasil. Eu era contínuo, office boy de uma secretária do diretor. Ela falou assim, Ildefonso, eu tenho uma casa lá no Valparaíso. Eu morava de aluguel num barraco de fundo com meus pais lá no Penorte. E mamãe queria uma casa para ela. Uma casa mesmo, não um barraco de fundo, me entende? E aí... Eu me lembro que o barraco de fundo não era nem dividido em quartos, me entende? Era um barracão mesmo, mamãe dividia com panos, não é? Com panos. E aí o que aconteceu? Aí ela foi e me fez essa proposta. Você vai para lá, você cuida da casa pra gente, paga um aluguel bem simplesinho. Eu falei, tranquilo, vou falar com meu pai. Viemos dia 6 de setembro de 83. Papai olhou a casa, gostou da casa, falou, vamos mudar para lá. Acho que nós mudamos dia 10 ou dia 11 para cá. Você é bom de data, hein? Sou. Quando nós chegamos lá na quadra 29, casa 43 do Valparaíso 2, lá no finalzão. Nossa, a casa estava toda deteriorada. Arrancaram porta, arrancaram janela, vaso, arrancaram tudo. Porque ninguém morava nessa cidade, Wellington. Você tá entendendo? Na minha rua tinha uns 6 moradores mesmo. Com 45 casas, tinha uns 6, de 6 a 10 moradores. Ninguém morava aqui no Valparaíso. Valparaíso, o pessoal falou, rapaz, você está indo morar no final do mundo. Mas foi para cá que a gente veio. Moramos aqui até 85. Aí em 85 eu comprei uma casa lá na quadra 10, casão do Valparaíso 2. Aí coloquei meu pai lá e minha mãe. Papai tinha inscrição da antiga X, lá do Distrito Federal. Você está me entendendo? X é uma sigla, não é? Sociedade de Habitação de Interesse Social. Acho que é isso mesmo. Papai tinha uma inscrição de 20 anos. Em 89 eu resolvi me casar com minha esposa. A gente estava procurando aluguel ali na etapa B. Quando saiu a inscrição, quando saiu a casa, que meu pai tinha uma inscrição de 20 anos, moço. Filho, não precisa você pagar aluguel, que eu vou para minha casa e você vai morar na sua. É tanto que eu mudei, eu trouxe os meus móveis para dentro de casa no dia do meu casamento. Me entende? Por quê? Porque eu ia comprando os móveis e deixando nas lojas onde eu comprava, para depois retirar. E no dia do meu casamento, peguei meu primo o Zeca, que trabalhava na Real Expresso, ele pegou o caminhão, falei, vamos recolher lá os móveis então. Aí saiu recolhendo em Taguatinga Norte ali, entendeu? E trouxe para minha casa aqui no Valparaíso, porque o papai saiu uma semana antes, foi lá para Samambaia. Então, aí eu fiquei. Nós somos 9 irmãos. Deus levou um em 2021 pela Covid, né? Então, todos voltaram e eu fiquei, entendeu? Eu fiquei em Valparaíso, construí toda a minha vida aqui, construí toda a minha família aqui, não é? E amo essa cidade, eu amo Valparaíso, eu agradeço a Deus, sabe, por ter vindo para essa cidade, foi assim, acredito que foi direção de Deus, aqui eu me tornei pastor, aqui eu me tornei um homem, sabe, assim, de respeito na cidade, aqui me tornei pai, esposo, profissional. Eu devo tudo a essa cidade. Pastorei uma igreja que amo demais. Dá trabalho pastorear? Dá. Mas é recompensador demais, sabe? Você cuidar de vidas. Sempre tem alguém ali que vem te elogia pelo trabalho, outros criticam, mas faz parte, né, meu? Faz parte. Você que está na gestão de alguma coisa, você vai ser amado e às vezes até odiado também. Mas faz parte. Não tem problema nenhum. Então, assim, tem que amar a cidade. E eu amo esse meu bairro. Eu já tive a oportunidade, de sair daqui do bairro. E até dizer bem claro, mas eu não tenho casa, Wellington, em lugar nenhum, a não ser no Ipanema. Porque quando eu fui vereador, me deram casa até lá no Lago Sul, sabe? Me deram casa no Lago Sul. Disseram que eu comprei várias casas aqui no Ipanema. Não tenho, jeito de deixar bem claro. A única casa que eu tenho é essa que eu moro, na quadra 31, casa 17, aqui no Ipanema, ali pertinho dos Blocos Azuis. É só essa casa que eu tenho, não tenho mais nada. Porque eu não peguei, graças a Deus, não usei do mandato para
fazer nenhum tipo de negociação, de me promover ou de querer me locupletar com dinheiro público. Não, graças a Deus, eu só tenho essa casa e amo essa cidade, amo Valparaíso. Ciparema, você sabe disso, era uma roça. Quando eu mudei do Valparaíso 2 para cá, disseram assim, Ildefonso, você vai deixar de morar na cidade para ir para a roça? Não entenderam o chamado de Deus. E hoje aí, ó, um dos melhores bairros. Temos a Van, vai ter um loteamento depois da Van ali agora. A nossa rodoviária, eu vi isso, sabe, dos gestores da cidade, vai ser aqui no bairro Ipanema, ali perto da Van. Você está me entendendo? A nossa rodoviária de Valparaíso, que não tem ainda, vai ser lá. Foi uma luta que a gente também teve como mandato, mas não saiu, mas agora vai sair. Então, assim, Ipanema cresceu assustadoramente. Nós estamos a 200, 300 metros da rede de atacadão, do açaí, shopping aqui na nossa cara, me entende? Essa ponte aqui, meu irmão. Eu agora vou a pé lá pro shopping, entendeu? Não vou dar mais essa volta lá embaixo, vou a pé mesmo, vou a pé, eu gosto de andar. Então, meu irmão, é amar a cidade, amar o povo e estar disposto a ouvir o não, mais não do que sim. Então você que tá aí do outro lado aí, tava com medo talvez de entrar, ó, guarde essas dicas aí, ame as pessoas, ame a cidade e esteja disposto a receber pancada, passar por dificuldade e vai, porque se Deus te falou, vai, não fica com medo não, fica com medo do teu chamado não, vá, faça que se Deus te falou vai dar certo. E, pastor, eu queria te agradecer por essa conversa aqui. Outra coisa, posso deixar um pedido aqui no ar? Pode? Pessoal que mora no Valparaíso, que mora nesses bairros, pessoal, transfira o título para cá. Ué, nós somos mais de 200 mil moradores, nós temos menos de 100 mil eleitores na cidade, Wellington. Quanto mais eleitor na cidade, mais arrecadação para a cidade, mais dinheiro chega para a cidade, me entende? Então, é interessante que nós, moradores do Valparaíso, quem transferiu o título para cá. Está parado porque está no momento de eleição. Mas após aí, em novembro, o cartório volta a funcionar e começa a transferir os títulos para cá, pessoal. Isso é interessante para nós. Nós somos moradores daqui, temos que votar aqui, não é? Então tem que ter o título daqui. Isso aí. Pega essa dica também aí, você que não é, transfere para cá para fazer parte do crescimento da cidade também, tá bom? Pastor, obrigado por essa conversa aí, que Deus possa abençoar a sua vida, continuar dando força. Obrigado por esse homem de Deus, por esse político aí que vem nos inspirando também, inspira pessoas aí, que você possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família lá. Meu irmão Eto, eu que te agradeço pela oportunidade, tá, de conversar aqui com você, com o Alisson, com o público que te acompanha aí, né? E agradecer a Deus por essa oportunidade e que continue com esse trabalho, é um trabalho que com certeza tira a dúvida de muitas pessoas e vai chegar informações onde não chegam, né? E pessoas bem informadas são pessoas que decidem melhor a vida, decidem melhor, né, o que precisa fazer. A informação ela é importantíssima para a tomada de decisões. Obrigado. Obrigado, pastor. Eu obrigado. que agradeço. Você que está aí do outro lado, obrigado também por você ter assistido até aqui, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deixa aqui um comentário, pessoal, para a gente possa ouvir o que você achou, o que você aprendeu, você não aprendeu. Deixa seu comentário aqui embaixo para que a gente possa conversar com você também. Curta esse vídeo para que o YouTube mande para mais pessoas e compartilhe também para que outras pessoas sejam edificadas com essa palavra, tá bom? Espero que tenha te abençoado. E não se esqueça do nosso tema, hein? Você pode ter sempre mais de Jesus.